As ordens honoríficas portuguesas destinam-se, acima de tudo, a premiar a excelência dos cidadãos e das coletividades e, claro, servir também de estímulo para que os próprios e outros sigam o exemplo e também procurem dar o melhor de si a Portugal. Portugal é um país com quase 9 séculos de história e orgulha-se dos feitos dos homens e mulheres e das instituições que o prestigiaram durante esse tempo. Hoje, Portugal honra essas pessoas, atribuindo-lhes condecorações que relevam o seu mérito no prestígio que trazem a Portugal. Uma ordem honorífica é uma condecoração única, é a única que é dada pelo Presidente da República em nome de todos os portugueses. Tem uma ligação direta à Constituição. É o artigo 134 que confere ao Presidente da República o grão-mestrado, quer dizer que o Presidente é a instância máxima de decisão em termos das ordens honoríficas. As ordens honoríficas têm um pressuposto ético amplo, o reconhecimento do mérito de quem se empenha, das instituições que se empenham. A ideia é que contribuem para a construção de um mundo melhor nas diversas áreas da sociedade. Elas organizam-se em 3 grupos: as antigas ordens militares, as ordens nacionais e as ordens de mérito civil. No total, são 10 e cada uma delas destina-se a um campo específico do reconhecimento do mérito. Tem 5 classes, 5 graus, que é o de cavaleiro, oficial, comendador, grande oficial e grande cruz. Temos ainda o grau de colar. As ordens honoríficas portuguesas têm origem em 3 pilares, mas aquele mais característico, sem dúvida, são nas antigas ordens militares, como se chamam agora. Eram as antigas ordens de cavalaria, de cavaleiros religiosos, mas que estavam autorizados em milícia a fazer a reconquista. Em termos internacionais, também temos a criação de uma série de ordens de elite, chamadas ordens de colar, já no período da Baixa Idade Média. Por último, temos então as ordens de mérito, em especial no século XVIII, mas que têm o seu auge com a criação da Legião de Honra em França por Napoleão. Sem dúvida que essa é a grande transformadora, essa nova forma de olhar para a sociedade e premiar todos por igual, uma forma muito mais popular, democrática, de chegar a toda a gente e não só a elites. As ordens honoríficas portuguesas também não é um sistema premial estático. Nos últimos 200 anos, em especial, desde a reforma de 1789, têm sofrido evolução. Têm aparecido algumas e também já se extinguiram outras. E, por outro lado, após o 25 de Abril, temos a criação da Ordem da Liberdade. Portanto, o sistema premial também se vai adaptando ao sistema social e político vigente. Todos os países, atualmente, têm esse padrão de meritocracia aplicado às suas ordens. E as ordens são, acima de tudo, honoríficas. A partir do momento que há a decisão de criar uma nova ordem, que é uma coisa raríssima, mas que já aconteceu neste século, todas obedecem a um planeamento, a um pensamento, a pesquisa histórica, que depois os artistas gráficos irão reproduzir no papel essa interpretação dos conceitos. Depois, quando elas se materializam em objetos, esses próprios desenhos são alvo de uma interpretação artística dos artífices, dos fabricantes das condecorações. Portanto, entre o planeado e o objeto final, por vezes, há um percurso que vai sofrendo algumas transformações. Além da questão da herança histórica do que simboliza e do que representa, na verdade, em termos artísticos, e sendo esta também uma arte secular, o fabrico das condecorações, é importante que esse saber fazer vá passando de geração em geração. O que nós fazemos para a Presidência são todas as condecorações honoríficas, portanto, que são atribuídas pelo Sr. Presidente. Todo o trabalho aqui é feito manualmente, desde o início até ao fim. E ainda à moda antiga, todo à mão. Vamos melhorando dentro do que é possível, mas mantendo sempre a tradição do fabrico manual da peça em si. Nós, através dos desenhos, replicamos para o molde, fazemos os moldes e depois gravamos no cunho. O cunho é um aço que depois será temperado para ser estampado. Depois temos a matéria-prima, que é prata. Estamos a falar em prata pura, 999, portanto é fundida. Vindo da fundição, vem em barra. Laminamos a barra para a espessura que nós precisamos para estampar a peça. Todas as nossas ordens honoríficas são feitas em prata, efetivamente, porque é um equilíbrio entre o metal precioso que
que serve de base, a prata, e o resultado obtido. É sem dúvida uma das melhores materiais para ser trabalhado artisticamente. Será a estampagem feita dos diversos componentes, tal como o crachá, como o pendente, portanto os componentes que leva a insígnia. É recortado com uma serra de calados, que é o nome que se dá a essa serra, uma serra muito fininha, apurada, limada. Depois é gravada à mão os fundos para sobressair o esmalte, portanto, com um buril. É esmaltada a esmalte vitro, esmalte a fogo, nomeadamente como se chama. A questão da utilização do esmalte ainda é muito mais valorizado com o trabalho de gravação da prata que está por baixo. Se observarem uma peça esmaltada, irão ver uma série de padrões, que também não são aleatórios, mas tudo isso vai criar uma ilusão de maior luz. A aplicação do esmalte, há uma liquidificação da areia, vai ganhando tons conforme o aquecimento que se dá na peça. Depois de estar esmaltado e roçado, nós trabalhamos o esmalte para alisá-lo, vai novamente ao fogo e depois é novamente gravado toda a parte exterior da peça, para dar um brilho. Depois vai polir, uma máquina de polir. Segue o tratamento químico de douragem, portanto é uma douragem eletrolítica, nos casos que são douradas, nomeadamente estamos a falar dos grandes colares, são todos dourados. Ele vai levar a fita em si, portanto a fita da banda. E depois é colocada nos tojos. Para mim é gratificante e adoro aquilo que faço. Gostamos de dar a continuidade a isto, é uma coisa que nós gostamos e temos muita honra realmente em produzir as condecorações, não é? É uma arte sem dúvida. O Museu da Presidência da República tem como missão conservar, estudar, divulgar património museológico e arquivístico centrado na instituição presidencial. Depois o museu procura também ser uma referência no domínio da produção de conteúdos para os cidadãos em geral e comunicando informação acessível a todos sobre a instituição presidencial e concretamente sobre as ordens honoríficas. No museu estão expostas e podem ser apreciadas e conhecidas as 10 ordens honoríficas portuguesas, incluindo as mais antigas até à mais recente, a Ordem de Camões. Trabalhamos estes conteúdos de diferentes maneiras, através das exposições, também nos catálogos que produzimos e nas redes sociais, nas atividades educativas também procuramos que estejam presentes e por último eu diria que são as visitas orientadas que nós fazemos ao Palácio de Belém e ao Palácio da Cidadela. Procuramos aqui explorar as ordens honoríficas e mostrar como elas estão presentes no dia-a-dia destas figuras e na nossa história. Para a decisão do Presidente podem contribuir várias entidades. Os Conselhos das Ordens não só podem propor ao Presidente entidades para serem agraciadas, como avaliam, analisam sugestões e propostas que o Presidente ou outras entidades fazem chegar à Presidência da República. O recebimento de uma ordem honorífica é um estímulo para quem a recebe e é também um exemplo. O Presidente da República faz normalmente um discurso em que evoca os méritos do condecorado e a Chancelaria, na sua preparação, informa o condecorado dos procedimentos a ter para serem recebidas as insígnias. Portanto, as ordens honoríficas terão na sua gênese que ver com isto, construir um mundo onde haja mais pessoas, mais instituições a serem reconhecidas pelo seu mérito, pelo seu empenho, pela sua ação. Portanto, só posso reservar um futuro de esperança. É um orgulho contribuir para o prestígio de Portugal e é uma honra receber uma ordem honorífica.